Inglês para Viagem, um curso onde você vai aprender e dominar o inglês essencial através de conversações nos ambientes mais comuns de uma viagem internacional, como por exemplo, no aeroporto, despachando bagagens, embarcando no avião, passando pela imigração, no hotel, fazendo check-in, pedindo informações, no restaurante, pedindo comida, realizando pagamentos, nas ruas, lendo placas, pedindo direções para não ficar perdido, utilizando meios de transporte, realizando compras e muito mais. A plataforma foi organizada para que cada aula você se envolva com o inglês em um ambiente diferente, passando por todos os ambientes principais de sua viagem internacional. O valor do curso completo está com desconto por apenas R$ 297. Isso mesmo, R$ 297, ou 12 vezes de R$ 29,82. Você terá um ano de acesso à plataforma completa, e fazendo uma aula por dia, é possível concluir em menos de 2 meses. Para realizar a sua inscrição, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Este é só o começo da sua jornada internacional. Se você quer desfrutar das melhores experiências da sua vida, colecionar memórias e ter muita história boa para contar, o primeiro passo da sua viagem internacional está logo abaixo. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. E eu te espero do outro lado. Vamos lá? Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos à aula número 2 da semana Inglês com Filmes de Animação. Eu quero saber aqui o que você tem achado dessa jornada de aulas. Já solta o like aqui embaixo, porque hoje nós vamos estudar com o filme Os Incríveis, em inglês, The Incredibles. Então já solta o like aqui e bora para a aula de hoje. A cena que nós vamos estudar nesta aula é uma cena que o Senhor Incrível e a Mulher Elástica eles estão sendo interrogados dentro de uma delegacia. E ali vai rolar uma conversa, um atrito, falas rápidas, que eu te garanto, você vai sair daqui dessa aula de hoje entendendo e aprendendo a falar absolutamente tudo o que eles estão dizendo. Para a gente começar, vamos iniciar essa aula assistindo esta cena sem legenda alguma. Vamos lá, comente aqui o quanto que você consegue entender desta cena. We didn't start this fight. Well, you didn't finish it either. Did you stop the Underminer from inflicting more damage? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you catch him? No. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You weren't much help. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. É isso aí, my friends. Comente aí se foi fácil, se foi difícil. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou executar essa cena mais uma vez, sem legendas. E quero que você comente se pela segunda vez fica um pouco mais fácil. Vamos lá. We didn't start this fight. Well, you didn't finish it either. Did you stop the Underminer from inflicting more damage? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you catch him? No. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You weren't much help. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. É isso aí. Para nós continuarmos, vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês.
Vamos lá. We didn't start this fight. Well, you didn't finish it either! Did you stop the Underminer from inflicting more damage? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you catch him? No. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You weren't much help. You want out of the hole? First, you gotta put down the shovel. Se você por acaso entendeu mais na cena com legendas em inglês, isso é um sinal claro de que a sua compreensão através da leitura está mais avançada, está mais aprimorada do que a sua compreensão ouvindo. O que você deve fazer então? Se você sente que a sua leitura está melhor que o seu listening, obviamente que dessas 4 habilidades, ler, escrever, ouvir e falar, a habilidade que você mais vai precisar treinar para se acostumar, se familiarizar, é a habilidade de audição. Treinar o seu ouvido. Como é que você treina o seu ouvido? Resposta simples, ouvindo. Treine coisas em inglês para você ouvir. Ouça áudios, ouça podcasts, ouça audiobooks, mas eu quero que você treine o seu ouvido. Não fique treinando o seu ouvido com leitura, tá? Você já entendeu que você entende mais lendo? Se desligue um pouco da leitura e foque mais sempre no elo fraco da sua compreensão. O que nós vamos fazer aqui é analisar frase por frase, palavra por palavra do que foi dito. Não só as suas traduções, mas também como é pronunciado, todos os padrões de pronúncia, de conexão e também algumas expressões que foram citadas dentro dessa cena. Preste muita atenção. We didn't start this fight. A primeira frase foi a do Senhor Incrível. We didn't start this fight. Primeira dica que eu dou pra você aqui, ó. Toda vez que você vê uma frase, ouvir uma frase, assistir uma frase, se faça a seguinte pergunta: em que tempo que está essa citação, essa sentença? Em que tempo? Está no presente, está no passado ou está no futuro? Aqui, nesse caso, nós temos um sinal claro de que esta frase está no passado, por conta daquele termo que você está vendo ali. Didn't. O que esse didn't representa? Anota aí para você não esquecer. Didn't é o que você utiliza para representar uma frase negativa no passado. Para quem não sabe, didn't é uma junção de did not. Quando você coloca didn't ou did not antes de um verbo, e o verbo aqui é start, que é o verbo começar, quando você faz isso, você automaticamente já conjuga o verbo, nesse caso aqui o verbo começar, para o passado. Então fica, nós não começamos. We didn't start. Se eu quisesse dizer, vamos supor aqui que eu, ao invés de fazer uma frase no passado, eu quero fazer uma frase no futuro. Vamos trabalhar possibilidades aqui, ó. Se eu quisesse falar assim, nós não vamos começar, futuro, certo? Nós não vamos começar. Ao invés de utilizar didn't, eu utilizaria esse termo aqui, ó, won't. E aí ficaria we won't start this fight. Aí seria literalmente, nós não vamos começar esta luta. Ou nós não começaremos essa luta. Só para você entender como é que funciona uma conjugação na forma negativa. Se você usa didn't, é passado. Se você usa don't, é presente. Se você usa won't, esse termo que eu falei aqui, você está conjugando no futuro. Preste atenção na pronúncia. Geralmente, quando as pessoas pronunciam o termo didn't, o T no final quase não é pronunciado. Nós falamos sobre isso aqui na primeira aula dessa jornada, viu? Eu quero que você entenda o seguinte, nós estamos seguindo aqui uma sequência de aulas e muitas coisas que eu ensinei na primeira aula eu não vou repetir nas próximas, tá? Nós falamos muito sobre padrões de pronúncia na aula anterior. Se você
não assistiu a primeira aula dessa jornada, eu te convido a acessar a nossa playlist e se atualizar. Mas uma das coisas que eu falei foi, palavras que terminam com T, você não enfatiza o som delas no final. Você não fala didn't, start, fight. Eu trouxe essa frase aqui exatamente para você não fazer isso. Então, quando ele fala we didn't start, percebam, a força das palavras está no começo. We didn't start. Se você não pronunciar o T no final, ainda assim vai passar a compreensão correta da palavra. E tá tudo certo. This fight. E se o T não sair, tá tudo bem. A compreensão vai ser passada. Só que lembre-se, a pronúncia do T no final, se você for pronunciar, ela vai sair de modo muito sutil. Didn't start fight. Viu só esse T no final? É muito sutil. O que você não pode fazer é didn't start fight. Não tem esse som do I no final, ok? Então, we didn't start this fight. Ó, nós não começamos essa luta. Outra coisa que acontece aqui é a conexão de start com this, que significa este ou esta. E lembre-se, a pronúncia de this, sempre som do TH. This, de modo sutil também, não é aquela coisa this. Não, você vai falar de modo sutil. This. This. Start this. Você vai juntar as duas palavras. Qual que é o padrão de pronúncia que tem aqui? Uma palavra que termina com T e a próxima que começa com T. São sons iguais? Não são sons iguais, são sons semelhantes. E quando você tem sons semelhantes, o que acontece? Você unifica. E aí fica, we didn't start this fight. We didn't start this fight. Olha o jeito que ele fala. We didn't start this fight. 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 Well, you didn't finish it either. E aí vem o cara já acusando ele da seguinte forma. Você também não terminou. É claro que ele está dizendo isso no plural, porque está falando com ele e ela. Então, you didn't finish it either significa vocês também não terminaram. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, principalmente em relação à pronúncia. You didn't finish. E aí esse it vai juntar com either. Finish it either. Finish it either. It either. É uma coisa muito comum em relação à pronúncia do T dentro do inglês, que é o seguinte. Quando você pronuncia o T juntamente com uma vogal na próxima palavra, geralmente vai ter esse sonzinho do rareriroru. Alright? Por isso que fica you didn't finish it either. You didn't finish it either. Esse either tá carregando uma ideia de vocês também não terminaram. Vocês nem terminaram também. Então ele tá acrescentando algo aqui. Nós não começamos essa luta, né? Vocês também não terminaram. You didn't finish it either. Well, you didn't finish it either. Well, you didn't finish it either. Well, you didn't finish it either. Did you stop the Underminer from inflicting more damage? No. E aí vem a pergunta. Pra quem não sabe, o vilão que eles estavam enfrentando é o vilão escavador. O vilão escavador, no inglês, é chamado de Underminer. O que é interessante aqui é que é o seguinte, você precisa entender o contexto da cena para você fazer a compreensão correta. Qual que é o contexto aqui? O contexto é o seguinte. Os Incríveis, eles começaram o filme enfrentando o vilão escavador. O que acontece é que ao invés deles impedirem ele de roubar o banco, eles ajudaram o escavador a causar mais danos na cidade. E é por essa razão que eles estão aqui depondo, se justificando. E aqui a pergunta do cara para eles foi: vocês impediram? Did you stop? Talvez você pense assim, mas stop não é o verbo parar? E aqui eu quero te ensinar um phrasal verb. Toda vez que você junta stop com from, você tem o ato de impedir alguém de fazer algo. E aqui sim, você tem o from, depois ali do the underminer. Did you stop the underminer from?
Então, vocês pararam o escavador de. Eu adaptei para vocês impediram o escavador de. E outra coisa aqui que eu quero enfatizar com vocês, gente. Uma coisa que eu nem comentei, mas ó, preste atenção. Aqui o contexto. Preste atenção. O contexto indica que esse you se refere não só a você, mas também vocês. Como que você faz para entender isso? Como é que você sabe quando you é você e quando you é vocês? Já que é a mesma palavra. Para você entender esse tipo de coisa, você precisa ler o contexto. Para quem que a pessoa está falando? Quem está no ambiente? Para quem ele está olhando? Para quem ele está apontando? Quem está ali ouvindo a frase que ele está dizendo? Isso tudo é o questionamento de contexto, para você entender melhor a compreensão e como traduzir uma frase como essa. Eu poderia simplesmente traduzir para você impediu o escavador. E aí depois, from inflicting, de causar, more damage, mais danos. Como é que eu faço para entender isso na prática? Lendo o contexto. A pergunta não está sendo feita apenas para uma pessoa, mas sim para duas. Então, did you stop? Toda pergunta feita com did indica passado. Assim como eu falei que didn't indica uma negação no passado, quando você inicia uma pergunta com did antes do pronome no caso aqui seria you, toda vez que você inicia uma pergunta com did, você está fazendo uma pergunta no passado simples. Quero saber sobre algo que aconteceu. Did you stop? Did you stop the underminer? Vocês impediram o escavador from... Por exemplo, você já deve ter visto que o termo from, em algum momento, ele representa a ideia de origem. Quem aí já viu esse termo aqui, ó? From. Você possivelmente já ouviu, falou essa pergunta aqui, ó. Where are you from? O que esse from indica? Um ponto de origem. Essa pergunta aqui, se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar onde você é de. Você pode dizer que from significa de, do, da, em relação a um ponto de origem. Então, quando ele fala aqui, impedir de, parar de, esse de está indicando um ponto de origem. Vocês impediram ele de... E qual que é o ponto de origem? Causar mais danos. Inflicting more damage. E aí vem a resposta. No. Se ele quisesse dar uma resposta um pouco mais completa, seria no, we didn't. Não, nós não paramos. Esse no, we didn't seria uma resposta abreviada, seria uma short answer. E aí você pode também dar a resposta completa se você quiser. Did you stop the underminer from inflicting more damage? No, we didn't stop the underminer from inflicting more damage. Só que, meus amigos, no inglês da vida real, dificilmente as pessoas respondem com respostas completas, né? Por isso que a resposta do Senhor Incrível foi simplesmente no. E ele vai responder as próximas 3 perguntas, essa e mais 2, apenas com a palavra no. E tá tudo bem, tá tudo certo. Preste atenção. Vamos lá. Did you stop the underminer from inflicting more damage? No. Did you stop the underminer from inflicting more damage? No. Did you stop the underminer from inflicting more damage? No. Did you stop the underminer from inflicting more damage? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Mais uma vez ele utiliza a mesma estrutura, a estrutura de impedir ele de fazer algo. E aqui ele está dizendo o seguinte, did you stop him? Ao invés de utilizar the underminer, como foi na frase anterior, ele utilizou him, se referindo a ele. Então, vocês o impediram from. E aí eu quero que você entenda o seguinte, sempre depois do from, quando você for usar um verbo, esse verbo vai ter que estar com ing. É uma regra de preposição. Tanto que na frase anterior era from inflicting more damage. Aqui é from robbing the banks, que seria roubar os bancos. Talvez você pense assim, ó. Ah, mas esse ing não é contínuo? Não. Anota aí, ó. ing nem sempre é contínuo.
Talvez você aprendeu na escola que, olha, quando tiver o ing, você fica ando, indo, ondo, roubando, fazendo, infligindo. Não, nem sempre, tá? Não é um padrão absoluto. Você vai ver que muitas vezes dentro do inglês, um verbo com ing, ele pode estar sendo traduzido simplesmente para um verbo no infinitivo, que é o caso aqui, ó, roubar. Vocês o impediram de roubar, não é roubando. Vocês o impediram de roubando, não. Vocês o impediram roubando, não. É vocês o impediram de roubar os bancos. Robbing the banks. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you catch him? No. E aí vem a terceira pergunta, mais uma pergunta com did, o que indica que está no passado, e agora com o verbo catch, que seria o verbo pegar, agarrar, até mesmo pegar alguém para ser preso. Vocês pegaram? Did you catch him? Se você traduzir na ordem literal, vai ficar vocês pegaram ele. A gente adapta no português para vocês o pegaram. Did you catch him? Did you catch him? No. 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 The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. Preste atenção nessa frase aqui que é um pouco maior. The banks, os bancos, e aí depois ele diz, were insured, estavam segurados, quer dizer que tinham um seguro. We have infrastructure, nós temos infraestrutura in place. Esse in place, ao pé da letra, seria no local, tá? No lugar. Você pode adaptar isso aqui para instalada, ok? We have infrastructure in place. Nós temos infraestrutura instalada. To deal, para lidar with these matters. Com esses problemas, com esses assuntos. Então, preste atenção na pronúncia. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. Preste atenção nessa frase aqui, ó. If you had, se você tivesse, só que aqui tem o termo simply, que seria simplesmente, então, if you had simply done, se vocês tivessem simplesmente feito nada, tem nothing aqui na linha de baixo, né? E aqui eu quero que você entenda o seguinte. No inglês, eles citam se você tivesse simplesmente feito nada. No português, nós adaptamos isso para uma frase negativa, se vocês simplesmente não tivessem feito nada. Por quê? Porque no português nós temos o hábito de negar duas vezes. Não tivessem feito nada. No inglês, não. No inglês, eles estão simplesmente dizendo se vocês tivessem simplesmente feito nada. Enfim, em inglês tem o hábito de negar uma vez, no português temos o hábito de negar duas vezes. O que é negar duas vezes? É quando você faz uma frase assim, eu não vou para lugar nenhum, eu não faço nada, eu não vi ninguém. No inglês é o contrário, eles afirmam com a palavra nada, ninguém. Por exemplo, eu vi nada, eu falei nada, eu vi ninguém. É assim que eles falam em inglês, tá? Tô fazendo uma explicação aqui meio lógica para você entender como que eles se expressam, tá? Que é uma forma diferente de se expressar. Aqui, por exemplo, eles disseram, se vocês simplesmente tivessem feito nada, a gente adapta para não tivessem feito nada. Depois da vírgula, everything, tudo, would now be, tudo estaria agora, everything would now be. Esse would faz com que o verbo be termina com ia, então já que be é o verbo ser ou estar, você vai terminar ele com estaria. E aí depois temos o termo aqui now. Now significa agora. Então, would now be,
estaria agora procedendo in an orderly fashion. E aí você vai pronunciar isso tudo junto. In an orderly fashion. Olha só como é que ocorre as conexões. Quando uma palavra termina com consoante e a próxima começa com vogal, você unifica. Isso não é opcional. Na pronúncia, isso é natural. Você não vai falar in an orderly fashion, assim, pausadamente. Você vai falar tudo junto. In an orderly fashion. Você vai imaginar como se tudo isso fosse uma só palavra. In an orderly. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. E o que é esse in an orderly fashion? Em uma moda organizadamente. Não, é uma maneira organizada, ok? Então, in an orderly fashion é uma expressão que quer dizer de maneira organizada, de maneira ordenada. Então, preste atenção nisso aí, repita comigo, vamos lá. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. E aqui vem uma afirmação com um ponto de interrogação, porque é uma estrutura de afirmação, não é uma estrutura de pergunta. O certo seria would you prefer, para ser uma estrutura de pergunta. Mas como é uma frase informal em inglês da vida real, ele preferiu dizer you'd. You'd prefer. Para quem não sabe, isso aí é uma abreviação, tá? É uma contração disso aqui, ó. You would prefer. Você preferiria. Nesse caso, você preferiria we do nothing, que nós fizéssemos nada. E mais uma vez entra naquela vibe que eu falei da questão de negar duas vezes. Se você quiser traduzir para nós não fizéssemos nada, tá tudo bem. É o jeito que a gente fala no português, né? Você preferiria que nós não fizéssemos nada? You'd prefer we do nothing? E aí vem a resposta. Without a doubt. E aí essa frase significa sem uma dúvida, que a gente adapta para sem dúvida. E como é que você pronuncia isso? Without, você junta com a, without a, lembra que eu falei do T no final, que às vezes com a próxima palavra na vogal você faz o som do uraririroru? Without a. E aí doubt, você vai ignorar a letra B. Você não vai falar doubt, não, você vai doubt. Com o som do T sutil, mais uma vez. You'd prefer we do nothing. Você preferiria que nós fizéssemos nada? Without a doubt. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You weren't much help. Se você traduzir essa frase ao pé da letra, you weren't much help, literalmente significaria você não foi de muita ajuda. Você não estava, você não era de muita ajuda. É claro que a gente adaptou aqui para você não ajudou muito. Entenda que weren't é o passado do verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou estar. Então no passado, não estava. Você não era, você não estava, much help, muita ajuda. Você não foi muita ajuda, você não era muita ajuda, você não estava de muita ajuda. É tipo isso. A gente adaptou para você não ajudou muito. É isso. Pronúncia. You weren't much help. You weren't much help. You weren't much help. You weren't much help. Vocês perceberam que o T no final da palavra weren't não é pronunciado com força? You weren't much help. You weren't much help. Caindo exatamente na regra que eu falei aqui anteriormente. Palavras que finalizam com o T não têm força no final. E às vezes não são pronunciados esses sons do T. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. E aqui temos a frase final desta cena.
You want out of the hole. Você vai falar you want out of the hole. T, mais uma vez, não vai ser pronunciado no som do want. You want out. Você vai falar you want out. E aí esse out, você vai juntar com of. You want out of. E aí esse of não tem som de F, tem som de V. Out of the hole. Percebe como tem vários detalhes aqui em relação à pronúncia? You want out of the hole. First you gotta put down the shovel. O que quer dizer a primeira frase? Primeiramente, ela está de modo informal. O certo seria do you want? Porque é uma pergunta no presente. Você jamais inicia uma pergunta. Anota essa regra aí, ó. Você jamais inicia uma pergunta com o pronome. You want out of the hole. Somente se estiver realmente num sentido muito informal. Ok? Que é o caso aqui. Então, o correto seria do you want. Você quer. Então, you want out of the hole. Você quer sair do buraco. First, primeiro. You gotta. É o modo de você dizer algo que a pessoa precisa ou tem que fazer. You gotta put down, que é literalmente largar, colocar no chão, abaixar. The shovel. A pá. Então, você quer sair do buraco? Primeiro você precisa largar a pá. O que quer dizer essa expressão? Quer dizer que o senhor incrível queria sair do buraco, né? Figurativamente, mas ele não estava se ajudando. É isso que o advogado dele ali tá tentando aconselhar ele, né? Você quer sair do buraco? Primeiro você precisa largar a pá. É como se fosse assim, você quer sair do buraco, você tem que se ajudar primeiro, né? Repita aí comigo, vamos lá. You want out of the hole. First you gotta put down the shovel. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. E é isso aí, my friends. Finalizamos essa análise, esta aula de hoje. Pra gente fechar, vamos assistir essa cena inteira com legendas em inglês. Confira aí se agora, depois de toda essa análise, se ficou mais fácil a compreensão. Vamos lá. We didn't start this fight. Well, you didn't finish it either. Did you stop the Underminer from inflicting more damage? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you catch him? No. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You weren't much help. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. E é isso aí, my friends. Vamos assistir agora esta cena sem legenda alguma. Eu quero que você comente aqui de maneira sincera. Você consegue entender tudo agora? 100%? Bora lá. Se você não consegue, não tem problema. Volte esta aula quantas vezes forem necessárias, ok? Para você se habituar, se familiarizar com essas palavras. We didn't start this fight. Well, you didn't finish it either. Did you stop the Underminer from inflicting more damage? No. Did you stop him from robbing the banks? No. Did you catch him? No. The banks were insured. We have infrastructure in place to deal with these matters. If you had simply done nothing, everything would now be proceeding in an orderly fashion. You'd have preferred we do nothing? Without a doubt. You weren't much help. You want out of the hole? First you gotta put down the shovel. E é isso aí, my friends! Finalizamos mais uma aula de inglês com filmes de animação. E é o seguinte, se você não quer perder a aula de amanhã, ok? Se você quer receber as cenas com legenda em inglês, sem legendas que nós estamos analisando dentro dessa jornada, participe do nosso grupo de estudos no WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo. É totalmente gratuito para você participar. E segundo detalhe, as inscrições estão abertas para o curso de inglês para viagem. Está rolando um desconto de 50% por tempo limitado para vocês que estão aqui nessa jornada comigo do inglês com filmes de animação. Para você conhecer essa jornada, basta clicar no link fixado aqui no comentário logo abaixo ou no link aqui na descrição desse vídeo também. Curso de inglês para viagem é uma jornada
mergulhando em todos os ambientes da sua viagem internacional, com cenas, com conversações, com frases, com perguntas, com respostas, analisando cenas em todos os ambientes que você vai frequentar, visitar na sua viagem internacional. Você que quer embarcar nessa jornada comigo, fique aqui comigo, eu vou explicar para você cada detalhe desse método, vou te apresentar a plataforma e tudo o que você precisa saber antes de dar o próximo passo. Bora lá? Você tem o sonho de fazer a sua viagem internacional? Visitar os lugares mais bonitos do mundo? Conhecer novas culturas? Viver novas experiências? Desfrutar de infinitas possibilidades além das nossas fronteiras? Se você fosse viajar hoje mesmo, você se sentiria preparado para se comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo? Se a oportunidade batesse na sua porta hoje, será que você estaria pronto? Não só para se conectar com estrangeiros, mas também para resolver qualquer tipo de problema durante a sua viagem. O fato é que quanto mais preparado você estiver, mais segurança você terá para desfrutar na sua viagem internacional. E é por isso que eu estou abrindo um campo de treinamento chamado Inglês para Viagem. Um curso onde você vai aprender e dominar o inglês essencial através de conversações nos ambientes mais comuns de uma viagem internacional, como por exemplo, no aeroporto, despachando bagagens, embarcando no avião, passando pela imigração, no hotel, fazendo check-in, pedindo informações, no restaurante, pedindo comida, realizando pagamentos, nas ruas, lendo placas, pedindo direções para não ficar perdido, utilizando meios de transporte, realizando compras e muito mais. Dentro dessa jornada você vai aprender o inglês essencial dentro de cada um desses ambientes. Você vai aprender a como criar uma conversação real, realizando perguntas, realizando respostas baseadas nas frases mais comuns que são ditas em uma viagem internacional. E aí você vai perceber que tudo o que você precisa é simplesmente dominar o inglês essencial em todos os ambientes principais que você vai visitar. O valor do curso completo está com desconto por apenas R$ 297. Isso mesmo, R$ 297, ou 12 vezes de R$ 29,82. Você terá um ano de acesso à plataforma completa e fazendo uma aula por dia é possível concluir em menos de 2 meses. O link para se inscrever se encontra na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. O curso de inglês para viagem contém 40 aulas para dominar o inglês essencial, aulas sequenciais, seguindo do absoluto zero. Você terá liberdade para seguir o próprio ritmo dentro da plataforma. Você terá suporte direto comigo, com o Teacher Murilo. Além disso, você fará parte de um grupo de conversação no WhatsApp, um espaço apenas para alunos, para você tirar sua dúvida, para você praticar inglês, para você se desenvolver com outras pessoas que também vão viajar. A jornada também contém exercícios e atividades avaliativas, além das aulas analisando cenas em ambientes reais, te ensinando a como conversar com nativos, como usar o inglês no aeroporto, como se comunicar dentro do hotel, o que dizer, o que perguntar e o que responder dentro do restaurante, como pedir informações nas ruas e também como realizar compras e pagamentos em todos os tipos de ambientes. Tudo isso para você aprender a falar e a compreender o inglês da vida real. Além de tudo isso, você vai ganhar um bônus de 4 livros digitais ensinando inglês com filmes e séries, com mais de 700 frases para você estudar o inglês da vida real. O curso de inglês para viagem é para você que está planejando de fazer a sua viagem internacional, fazer intercâmbio ou pretendendo morar fora, ou também para quem já mora fora do Brasil. Mas ele também funciona para você que não tem plano algum de viajar ou morar fora. Afinal, trabalhamos apenas o inglês da vida real
dentro dessa plataforma. O curso de inglês para viagem funciona para qualquer nível, tanto para quem está começando quanto para quem nunca estudou inglês na vida, ou até mesmo para você que já estudou de várias formas e até hoje não tem segurança para se comunicar na língua inglesa. E como você vai ter acesso às aulas? Assim que você realiza a sua inscrição, você já recebe o acesso à plataforma do curso. Nós desenvolvemos uma plataforma para você estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. A plataforma foi organizada para que cada aula você se envolva com o inglês em um ambiente diferente, passando por todos os ambientes principais de sua viagem internacional. Além disso, contém até um medidor que mostra quantos % você já se desenvolveu dentro dessa jornada. Pois é, seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. Para realizar a sua inscrição, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Este é só o começo da sua jornada internacional. Se você quer desfrutar das melhores experiências da sua vida, colecionar memórias e ter muita história boa para contar, o primeiro passo da sua viagem internacional está logo abaixo. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. E eu te espero do outro lado. Vamos lá?